Olá a todos. Hoje vamos apresentar sobre o rebaixamento do lençol freático, que é uma técnica muito utilizada aí na construção civil quando temos que trabalhar próximo ou abaixo do nível d'água. Esse trabalho ele é do curso de Engenharia Civil da disciplina de Construção Civil 1, ministrada pela professora doutora Elizabeth Yukiko. Os alunos que aqui apresentam são eu, Marcelo Almeida Branco, e o Sandro Roberto de Souza Júnior. Aqui temos o nosso roteiro da apresentação. Então eu vou explicar um pouco detalhadamente. Primeiro a gente vai introduzir o tema, que no caso seria o rebaixamento do lençol freático. Depois vamos mostrar os principais processos de rebaixamento e também alguns cuidados que devem ser tomados para sua execução. Logo depois vamos falar mais detalhadamente sobre esses processos, que são o bombeamento direto ou esgotamento de vala, as ponteiras filtrantes, injetores e ejetores, e por último, a bomba submersa com poço profundo. Após detalhar esses métodos, nós vamos concluir a nossa apresentação e, por último, as referências. Bom, o rebaixamento do lençol freático, ele consiste no rebaixamento do nível da água que, porventura, possa interferir no processo de execução de uma obra, permitindo que os trabalhos sejam executados com melhores condições de segurança. Ou seja, alguns tipos de empreendimentos, alguns tipos de construções, eles precisam de trabalho embaixo do nível da água, do lençol freático. E aí existe então essa técnica de rebaixamento do lençol freático, para que esse nível da água que antes era superior ao trabalho que está sendo executado, a gente vai lá e consegue rebaixar ele para assim conseguir trabalhar a seco, que é muito mais fácil, né? Bom, agora eu vou citar alguns dos principais tipos de técnicas de rebaixamento de lençol freático. Bom, existem diversas técnicas e eu resolvi pegar aqui as mais utilizadas. E a sua escolha ela vai depender de qual é o seu objetivo na obra ou das características do terreno também. Porque vai ter lugares que você não vai poder usar uma técnica, então você recorre a outra e vice-versa. Então, a gente tem as técnicas que utilizam bombas, né, que são bombeamento direto ou esgotamento de vala, também chamados. A gente tem a bomba submersa com poço profundo, temos injetores e ejetores, e também temos as ponteiras filtrantes, ou também chamada de well points. Cada tipo de rebaixamento aqui dito, ele tem suas próprias vantagens e desvantagens, e como eu falei anteriormente, algum vai ser mais adequado do que o outro, dependendo de quais circunstâncias que a sua obra está ali. É importante a gente avaliar cuidadosamente essas opções para escolher o melhor método, visando segurança, custo-benefício e para que a obra seja feita rapidamente também. Agora eu vou falar um pouco sobre os cuidados com o rebaixamento. Qualquer que seja o sistema de rebaixamento de lençol freático utilizado, sempre teremos uma diminuição da pressão neutra do solo e, consequentemente, o aumento da tensão efetiva. O acréscimo de pressão efetiva no solo pode causar adensamento de camadas de argila mole e areia fofa, causando recalques indesejáveis nas fundações ou pisos superficiais das edificações vizinhas que estejam próximas à área da influência do rebaixamento. E em função desse problema, é muito importante o planejamento e controle do comportamento das estruturas que estejam próximas à área de influência do rebaixamento de lençol freático. Agora sobre o primeiro tópico, bombeamento direto ou esgotamento de vala. Vamos lá. Entre todos os
Entre todos, esse é o sistema mais simples e consiste em coletar a água através de valetas feitas ao fundo da escavação, ligadas a um ou mais poços, que são distribuídos de forma estratégica para estar onde a água se acumula. Quando ela alcança certo nível, ela é recalcada para o lado de fora da área de trabalho. A gente tem a figura 1 que mostra a especificação da onde que fica essas bombas e poços. É primeiro feita uma escavação primária, em seguida é posicionada a bomba em locais estratégicos, os poços, né? E depois é colocada a bomba nesses poços com uma tubulação saindo dessa bomba, e sendo direcionado para um local adequado. Naquele zoom ali a gente consegue ver a alimentação elétrica da bomba, o tubo de recalque da bomba, que é o tubo que vai pegar a vazão de jusante, anéis de concreto perfurado, tambor furado e envolto por tela de 0,6 milímetros, e por último ali a brita. A brita ela está em volta dessa área de escavação para poder evitar desabamentos. Então, logo depois da brita tem a bomba e aonde ele consegue puxar água do lençol freático aí. Continuando, outro ponto que também é muito importante a ser monitorado durante a utilização desse sistema é a quantidade de partículas de solo que estão sendo carregadas. Observando periodicamente a água da saída das bombas, a gente consegue ver que na maioria dos casos que não tem preparo, que eu vou explicar agora o que é o preparo, sai também areia, fluido, água com areia ou com silt, argila, dependendo do local. Isso se dá porque a bomba ela consegue puxar, porque vira uma pasta, uma mistura meio que homogênea, a água com a areia ou com a lama, assim, e consegue passar pela bomba. Porém, o carregamento dessas partículas deve ser evitado ao máximo, pois ele acaba gerando recalques diferenciais acentuados, além daqueles que são naturalmente gerados pelo rebaixamento. Em estruturas vizinhas da escavação, principalmente em obras apoiadas acima da cota de escavação, como dutos de água ou esgoto e calçamentos. A forma de evitar o carregamento do solo é utilizando filtros no sistema de captação da água nos lugares onde ocorrem esses carregamentos. Bom, as ponteiras filtrantes, elas são um processo de rebaixamento do lençol freático, né, utilizando elas. Ela é uma técnica comum para controlar a entrada de água subterrânea em escavações e também em fundações das construções. Esse sistema consiste, na maioria dos casos, na instalação de ponteiras ao longo da periferia da área que se deseja rebaixar. As ponteiras, que normalmente são de tubos de PVC ou também podem ser metálicas, são instaladas no interior de furos de pequeno diâmetro, abertos no terreno por processos usuais, seja de trado ou de ateamento d'água. O espaço entre a parede do furo e a ponteira filtrante é preenchido por um filtro, que pode ser areia média ou pedrisco de granulação adequada. Após a instalação das ponteiras, a retirada da água é feita por conjuntos de bomba d'água e bomba de vácuo, os quais são ligados às ponteiras por meio de tubos coletores. A água do rebaixamento que chega à bomba é conduzida para uma outra área que fica fora da área que se está fazendo o rebaixamento. Essa condução é feita através de uma tubulação de PVC ou metálica. O sistema de rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes ele é eficiente até 6 metros de profundidade, observadas as demais limitações. Uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente é que a utilização das ponteiras filtrantes ela é comum de ser utilizada em locais onde o lençol freático está próximo da superfície do solo ou onde a construção requer escavação em áreas com lençol freático elevado, né? Respeitando essa limitação aí de 6 metros de profundidade. A partir daí você vai ter que utilizar outro método, se for mais profundo. Em solos estratificados, com presença de lentes argilosas ou solos residuais, poderão eventualmente ocorrer surgências localizadas
de águas em caminhos preferenciais de percolação não interceptados pelo conjunto de rebaixamento de lençol freático. Vale lembrar que, além de evitar a entrada da água ou retirar a água desse local que você quer trabalhar aí na obra, o uso das ponteiras filtrantes pode reduzir a pressão hidrostática na base da estrutura. Então ela vai ficar mais frágil. Outra coisa também que deve ser levada em consideração é que essa técnica ela seja utilizada com todos os devidos cuidados para evitar danos ambientais, que pode ser desde a contaminação da água subterrânea ou a redução excessiva do lençol freático, o que pode acarretar a estabilidade do solo, né? Que, como eu disse ali, ela diminui a pressão hidrostática na base da estrutura e também pode afetar a vegetação do local. Aqui na figura 3 a gente tem as ponteiras filtrantes, que são esses tubos azul aí que estão sendo penetrados no solo. E daí aqui a gente tem a tubulação metálica que vai levar toda essa água para outro local. Bom, os injetores e ejetores é um sistema feito por dois tubos diferentes, um funcionando como injetor de água e o segundo sendo um ejetor. E com esse sistema, ele força a circulação da água através de um bocal previamente conformado para reproduzir um tipo do tipo Venturi, que é o chamado injetor. Esse injetor ele é instalado na extremidade inferior do poço individual. O sistema funciona como um circuito semi-fechado, no qual a água é impulsionada por bomba centrífuga através de uma tubulação horizontal geral de injeção. Aqui a gente tem um esqueminha de como funciona, né? Aqui na parte de baixo a água está sendo injetada, que ela vem do tubo, né? Do tubo da direita ali. Ela é injetada e então ela passa pelo outro tubo que ejeta essa água. Esse ejetor, ele também trabalha como um dispositivo de sucção, que ajuda essa água a ser sugada ali do local que você está querendo rebaixar o nível. No próximo slide vai ficar um pouco mais claro. Bom, a água inicialmente injetada, depois de passar pelo injetor, ela é acrescida da água aspirada, que sobe por um tubo de retorno, né, que é o atuado como ejetor, de 32 ou 40 milímetros até a superfície, e daí segue pela tubulação geral coletora para o tubo de descarga acoplado à caixa d'água. A instalação é complementada pelo acoplamento de bomba centrífuga ao tubo de injeção, que promoverá a circulação forçada da água pelo circuito. Bom, aqui a gente tem um esqueminha da montagem do injetor e ejetor, né? Aqui a gente tem a caixa d'água. Esse tubo amarelo, ele vai atuar como injetor, né? Então esse tubo amarelo ele faz com que a água seja injetada através por uma água pressurizada, né? Por uma água de alta pressão. Essa água ela vai chegar lá embaixo e então ela vai tender a seguir esse fluxo, que vai passar pelo segundo cano, que é o cano laranja, que ele atua como um ejetor, né? Então ele vai sugar essa água que está ali no bombeamento ali, e então essa água, seguindo o fluxo, ela vai retornar lá para cima e depois vai ser descarregada lá na caixa d'água. E basicamente esse é a atuação do injetor e ejetor. Ele é uma ótima técnica de rebaixamento do lençol freático, porque a água ela é retirada de forma eficiente e bastante controlada, né? No entanto, assim como os outros métodos, é importante avaliar todas as condições ali do solo e as condições ao redor também, para garantir que a operação seja realizada com segurança.
e também evitar os impactos ambientais. Falando agora um pouco sobre bomba submersa com poço profundo. Bom, esse sistema ele prevê a instalação de bombas de múltiplos estágios internamente em cada poço, em sua extremidade inferior, retirando individualmente a água do subsolo. Os poços, para a instalação de bombas submersas, eles são perfurados com diâmetros entre 200 e 400 milímetros. O espaço entre os furos é de 3 a 10 metros. Isso quer dizer que o espaçamento de um poço até o outro ele pode variar de 3 a 10 metros, dependendo da ocasião e do local, projeto. Em geral, os poços são executados por perfuratrizes que empregam a circulação direta. E aqui na figura ao lado, a gente consegue ver, a figura 6, como que é o esquema completo dessa bomba submersa no poço profundo. Na parte superior a gente tem o painel elétrico de controle, que serve para verificar se a bomba está funcionando ou para desligar ela. A gente tem, logo na tampa ali, o selo, que serve para evitar a perca de pressão ali dentro, a variação de pressão. A gente tem logo depois, abaixo ali, a linha imaginária do NE. NE é o nível de água estático. Seguido, mais para baixo um pouco, a gente tem a perfuração, totalmente a perfuração, que é o espaçamento do poço. Parte amarelinha ali, tudo que ali foi perfurado. Depois a gente tem o pré-filtro, que ele fica no meio dessa tubulação, acima da bomba. E ela junto com os demais filtros ali, que é a parte do tubo liso e tubo ranhurado. O tubo liso ele serve para onde passa o fluido. O tubo ranhurado ele serve para absorver mais fluido, no caso água, né, das extremidades. E por último a gente tem a bomba submersa. A bomba submersa ela vai estar totalmente mergulhada na água do subsolo. Então essa bomba ali, ela consegue absorver a água e a gente tem, subindo na tubulação, a gente tem a vazão QW, que é a vazão de saída. E após perfurar os poços, coloca-se no interior de cada furo um tubo para drenagem com diâmetro entre 100 e 150 milímetros. Esses tubos eles são lisos no seu trecho superior, como eu já tinha dito, e drenantes no seu trecho inferior, abrangendo a região por onde a água flui com ranhuras que compõem o sistema de filtros. A abertura das ranhuras ela não deve permitir a passagem do pré-filtro. A parte lisa do tubo é denominada de revestimento do poço. Depois de concluídas essas operações, uma bomba de múltiplos estágios é instalada no interior do tubo. Por meio da tubulação, a água é removida para a superfície, trabalhando cada poço individualmente. Então, cada poço que foi feito vai ter sua própria bomba. E o destino delas pode até ser o mesmo. Tipo, aonde que a água está sendo direcionada pode ser o mesmo local. Mas os pontos de retirada da água são diferentes, totalmente diferentes. E aqui a gente tem a figura 7, mostrando como seria um exemplo real. E a gente tem ali a parte da superfície do poço, com a tubulação logo em seguida. E dá pra gente ver certinho ali, igual naquele esquema do slide anterior. As tubulações saindo do poço, sendo direcionadas para um local. Concluindo então, o rebaixamento do lençol freático ele deve ser realizado por mão de obra qualificada desde a fase de análise do local. A falta de preparo pode ocasionar danos a estruturas vizinhas e até mesmo à própria obra que vai ser implantada. E é essencial para o andamento da obra, mas desde que tenha o local adequado para o descarte e o aproveitamento
da água retirada. Então, toda a água que está sendo retirada do local, ela tem que ser, se for reutilizada para outras coisas, para outras finalidades, tem que ser tratada. Se não, pode ser utilizado só simplesmente para descarte em local apropriado, que não afete as outras construções vizinhas. E esse foi o nosso trabalho sobre rebaixamento de lençóis freáticos. E por fim, as nossas referências. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima.